Marcos 16, versículo 14, diz assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, fala conosco através dessa palavra, Deus. Que essa palavra seja aplicada em nossos corações, produzindo frutos, produzindo fé, produzindo boas atitudes, atitudes de fé, de milagres, para que possamos viver, Pai. Porque o Evangelho não é só para ser lido, não é só para ser conhecido, mas que nós possamos viver a prática do Evangelho no nosso dia a dia, experimentando tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Que toda barreira, que toda resistência, que todo ladrão da palavra sejam repreendidos nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, e a Tua palavra seja pregada com total liberdade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu costumo dizer, que eu tenho dito isso algumas vezes, que eu sou um homem, embora novo, do século passado, como a maioria de vocês que estão aqui, está aqui. Eu sou um homem que não viveu essas modernidades desde novo que nós vemos hoje. Hoje, não sei se você já teve essa experiência de entrar num streaming desses da vida, no YouTube da vida, no Netflix da vida, e você às vezes fica ali horas e horas, minutos e minutos em busca de alguma programação, porque existem diversas opções, existem diversas alternativas para que você possa assistir. Você já teve essa experiência de ficar ali? Às vezes você passa horas, procura, e daqui a pouco você olha no relógio e já está na hora de dormir, não viu nada. Só viu sinopse de filme e você depois virou e falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou assistir a nada. Eu vou desligar isso aqui e vou dormir que eu ganho mais. Aqui, queridos, nós vemos na palavra de Deus que não é bem assim. A Bíblia nos mostra diversas vezes, em diversas situações, apenas dois caminhos. A Bíblia nos mostra que em diversas situações, em diversas circunstâncias, existem apenas duas reações, duas opções, dois caminhos, duas atitudes a seguir, duas reações a ter. E nós vemos isso nesse texto também. Deus, Ele nos deu uma ordem para que nós fizéssemos algo para Ele. Deus, ao elevar, ser elevado aos céus, ao concluir a sua missão, Ele deu a continuidade da missão dele a nós. A continuidade da missão que Jesus iniciou foi dada à sua igreja, que somos nós. E nós vemos isso nesse texto. A missão que Jesus nos deu de levar a obra que Ele começou avante. Então aqui eu já quero te fazer uma pergunta. Você sabe que você tem uma missão? Pergunte para o seu irmão: você sabe que você tem uma missão? Você sabe que você tem um chamado de Deus? Você sabe que Deus tem uma obra com a sua vida? Nós vemos isso nesse texto, querido, nesse pequeno trecho da palavra de Deus. Jesus falando aos seus discípulos que tinha uma obra com eles. Jesus falando aos seus discípulos que tinha algo a realizar, não só na vida deles. Deus quer fazer algo na sua vida. Amém. Obrigado. Amém. Mas Deus quer fazer algo também através da sua vida. Nós somos uma geração da igreja hoje que nós queremos que Deus faça coisas na nossa vida.
Quem não quer que Deus faça coisas na sua vida? Quem não quer que Deus abençoe você? Qual é a pessoa que não quer ser curada, por exemplo? Qual é a pessoa que não quer ter a bênção de Deus? Qual é a pessoa que não quer ter mais dinheiro? Se eu perguntar aqui, quem quer dinheiro? Dá uma de Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer ter mais dinheiro? Todos nós queremos, queridos. Todos nós queremos ser abençoados. Mas a nossa geração da igreja parece que esqueceu que existe uma obra a ser feita também através de nós. Existe algo a ser feito também através das nossas vidas. Jesus ainda conta com pessoas, Jesus ainda conta com seres humanos, Jesus ainda usa pessoas para levar o seu evangelho à frente, para fazer o seu propósito se cumprir nessa terra, para abençoar outras vidas. Amém? Então hoje, olhando para esse texto, nós vemos que nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos uma ação a cumprir. E eu queria chamar a sua atenção porque o texto diz que nós devemos pregar o evangelho. Ir por todo o mundo pregando o evangelho. Qual é o tamanho do campo missionário? Qual é o tamanho do campo missionário? Está escrito no texto, gente. Qual é o tamanho do campo missionário? É só o bairro do Catete? É só a minha vizinhança? É só o Brasil? É só os povos de língua portuguesa que eu vou saber me comunicar com eles? É só esse? Qual é o campo missionário? O tamanho do campo missionário? Todo o mundo, queridos. Todas as pessoas do mundo precisam ouvir da palavra de Deus. Todas as pessoas precisam saber que Jesus veio. Todas as pessoas precisam saber que Jesus é real, que Ele é vivo, que Ele é Deus, que Ele é Salvador. Então perceba que Jesus ele trouxe para aqueles 11 apóstolos, mais algumas pessoas que estavam ali naquela reunião, uma missão de evangelizar todo mundo daquela época, todo mundo conhecido daquela época. E é uma missão, querido, que nós precisamos levar avante hoje. Hoje, com até alguma facilidade maior, através das mídias sociais, através desses recursos que temos, podemos utilizá-los para a pregação do Evangelho também. Então, será que hoje eu estou levando o Evangelho avante? E talvez você pense, mas o Brasil é um país evangelizado. Sim, segundo as estatísticas, o estado do Rio de Janeiro é o estado mais evangelizado do Brasil. Mas nós não podemos nos esquecer que tem pessoas que nasceram de 2020 para cá. Será que essas pessoas conhecem a Jesus? Tem pessoas que estão nascendo hoje. Então a mensagem do Evangelho ela não pode parar, porque continua nascendo gente. E eu preciso continuar informando as novas gerações de que Jesus é o Senhor. Eu preciso continuar informando as novas gerações e pregando o Evangelho, fazendo Jesus conhecido. Amém, meu irmão? E aqui nesse texto, ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, tenho falado até na nossa escola bíblica, porque existe um conceito que tem aleijado a pregação do Evangelho. Que conceito é esse, pastor? Muitas pessoas têm dito, pregue o Evangelho, use palavras se necessário. Esse é um conceito que dá ênfase a você viver o Evangelho. Viver o Evangelho é importante, querido? Claro que é. Dizia um certo pregador que se você pregar o Evangelho, mas não viver o Evangelho, é como você construir um muro com uma mão e destruir o muro com a outra mão. Nós não podemos aleijar a pregação do Evangelho, restringindo a pregação só a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho. E nós não podemos aleijar a pregação do Evangelho só anunciando e não vivendo. As duas coisas precisam andar juntas. É preciso que seja anunciado. A palavra usada aqui em pregar o Evangelho está ligada a uma palavra de anúncio.
É necessário pregar, é necessário falar, é necessário anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações. Então não pode ser só algo que eu vivo, que eu pratico, mas é necessário que eu anuncie, que eu fale, que eu apregoe aquilo que eu estou vivendo. Amém, meu irmão? Porque a única pessoa, presta atenção nisso aqui, que podia fazer isso era Jesus. Porque ele foi o único que pôde associar 100% a sua mensagem com a sua prática de vida. Jesus pecou? Não. Então tudo aquilo que ele anunciou, ele viveu, certo? Ele cumpriu todos os mandamentos. Agora, com todo carinho e respeito, olha para o irmão que está do seu lado aí. Você vive 100% do Evangelho? Consegue praticar todos os mandamentos? Consegue praticar todos os mandamentos até no seu pensamento, nas suas emoções? Todos eles estão debaixo da direção e da vontade da palavra de Deus? Então, se depender só da minha prática de vida, o anúncio do Evangelho vai estar meio deturpado em alguma coisa, não vai? Porque em alguma coisa eu vou escorregar. Mas quando eu anuncio Jesus Cristo através da sua palavra, Ele é perfeito. Quando eu anuncio Jesus Cristo através da sua palavra, Ele nunca falhou, Ele cumpriu os mandamentos. Quando eu anuncio Jesus Cristo através da sua palavra, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por você me ver vivendo o Evangelho, mas a fé vem por você me ver vivendo o Evangelho, mas anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, anunciando que Ele cumpriu os mandamentos, anunciando que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele foi elevado aos céus, e como diz o texto hoje, está assentado à destra de Deus em lugar de honra, esperando só uma palavra de Deus dizendo: vai buscar a minha igreja, porque o tempo se cumpriu, e Ele já está pronto para vir buscar um povo santo, de boas obras, que Ele comprou com o seu sangue. Então que nós precisamos anunciar Jesus. Não só com a nossa prática de vida, mas com a nossa palavra, com a nossa boca. É por isso que hoje nós temos vivido um tempo em que as pessoas do mundo, esse sistema mundano que é anticristão, tem tentado tolir a pregação. Não pode mais falar sobre isso. Não pode mais pregar sobre aquilo. Não preguem, não façam, não vão às ruas, não evangelizem. Porque às vezes a gente não crê muito. Mas o diabo sabe o poder que tem a pregação da palavra do Senhor. O diabo sabe que a palavra do Senhor sendo pregada tem poder de mudar uma vida, tem poder de mudar famílias, tem poder de mudar uma localidade, tem poder de mudar uma nação através do poder da palavra que Deus tem, queridos. Então nós não podemos, na nossa geração, nos negar ou nos omitir na pregação do Evangelho, mas precisamos continuar anunciando que Jesus é o Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Precisamos continuar falando de Jesus. Precisamos continuar anunciando Jesus. E aqui eu queria que você deixasse marcado aí, em Marcos 16, e vamos para Lucas 24. Lucas 24 está dentro do mesmo contexto. Jesus aqui também já havia ressuscitado, já estava dando as últimas palavras aos seus discípulos, já para subir aos céus. E no capítulo de número 24, versículo 46, diz assim: e disse-lhes, assim está escrito. Tem alguns irmãos que estão procurando ainda, eu vou esperar você achar. Lucas 24, mas não desmarca Marcos não, que eu vou voltar lá. Lucas 24 diz assim: e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Aqui, querido, o evangelista Marcos, ele falou de forma genérica: ide e preguem o evangelho. Mas o que é para ser pregado? Qual é o conteúdo da mensagem? Lucas
capítulo de número 24. Anunciem que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Anunciem que Jesus cumpriu todas as palavras e as leis do Senhor. Anunciem que aquele que Deus havia prometido enviar para salvar a nós foi aquele que já veio e Ele já morreu pelos nossos pecados. Anunciem que Jesus veio a esta terra, Ele viveu, Ele padeceu e padeceu até a morte de cruz. Ele foi sepultado, passou lá 3 dias na morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para dizer: eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele ressuscitou para dizer: Deus aceitou o meu sacrifício, Deus aceitou a minha morte como pagamento do pecado de vocês. Ele ressuscitou para dizer: eu fui aceito pelo meu Pai, eu sou vitorioso sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado, eu venci todas as coisas. Ele ressuscitou para dizer que o perdão de vocês já foi conquistado na cruz do Calvário. Então não precisam mais se afastar de Deus, fugir de Deus. Pelo contrário, através do sangue de Jesus, eu posso correr para Deus novamente, porque para mim há uma nova esperança, para mim há uma nova alegria. Eu fui perdoado em Cristo Jesus. Eu posso servir a Deus, eu posso adorar a Deus, eu posso nessa noite erguer as minhas mãos e dizer: bendito seja Deus, porque eu estou reconciliado com Ele. Mensagem do Evangelho, querido. E por todo mundo pregar o Evangelho é pregar a Jesus Cristo e não a mim mesmo. E por todo mundo pregar o Evangelho é pregar a um perdão de pecados através de Jesus Cristo. E por todo mundo pregar o Evangelho é falar da reconciliação. Todos nós pecamos. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Todos nós entristecemos a Deus. E de uma certa forma, todo ser humano que não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador vive debaixo de culpa por causa dos seus pecados. A sua consciência o acusa porque ele sabe que tem feito coisas que são desagradáveis diante de Deus, diante da sociedade, mas ele não tinha uma esperança, ele não tinha para onde ir, ele não tinha perdão. Mas com a vinda de Jesus, Ele nos ensinou, Lucas, a pregar remissão, perdão de pecados, para que essa sociedade que está lá fora cometendo pecados e debaixo da acusação do diabo das suas próprias consciências, elas possam ouvir uma mensagem de paz e de esperança. Como é bom saber, eu fui perdoado em Cristo Jesus. Como é bom saber que não estão mais sobre mim, as culpas dos meus pecados não pesam mais sobre a minha vida. Como é bom saber que eu posso me relacionar com Deus e que Deus não está mais irado comigo por causa dos meus pecados, mas eu fui pacificado, como diz a palavra de Deus, que Jesus veio para nos dar paz, e a paz que o mundo não pode dar. A paz que o mundo dá só está restrita àquilo que o dinheiro compra, aquilo que a segurança pode trazer, aquilo que a polícia pode trazer, mas só Jesus pode trazer paz do lado de dentro. Hoje eu posso estar num lugar de conflito, num lugar de guerra, mas eu sei que eu estou reconciliado com Cristo, eu sei que eu estou em paz com Deus, eu sei que eu já não sou mais inimigo de Deus, eu sei que a ira de Deus já não está mais sobre a minha vida, porque sobre mim repousa a graça, sobre mim repousa o amor, sobre mim repousa a paz que só Jesus me dá. O Evangelho é isso, meu irmão. Evangelho é reconciliação com Deus. Evangelho é paz no nosso coração. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Essa missão que Deus deu a todos nós. Deus usa desde os mais inteligentes, sábios e estudados, aos menos inteligentes, menos capacitados e menos instruídos. Não sei se você percebeu, por isso eu fiz questão de ler Lucas 24. O teor da mensagem, ele é muito simples, para que qualquer um possa ser um instrumento de Deus da missão. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Ele pode ser muito inteligente. Diga amém, por favor. Diga, eu vejo inteligência em você, meu irmão. Pode ser muito inteligente. Ele vai conseguir transmitir a mensagem de que Jesus veio.
padeceu e sofreu até a morte, morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu as cadeias do diabo tentando prendê-lo na morte, mas ele falou: não, eu sou mais do que vitorioso, você não tem poder sobre mim, Satanás. Agora, uma criança consegue transmitir essa mesma mensagem? Claro que sim, meu irmão. Uma criança consegue dizer que Jesus veio? Uma criança consegue dizer que ele morreu no nosso lugar? Consegue dizer que ele venceu a morte, que ele venceu o mundo e ao terceiro dia ressuscitou? Amém? Consegue? Preste atenção, queridos. A mensagem ela é simples, para que ninguém possa se omitir da missão. Se eu falar para você que você tem que ir para a guerra, lutar lá do lado entre Rússia e Ucrânia, você vai pensar: poxa, pastor, mas eu nunca peguei numa arma, eu não sei utilizar uma arma, eu não sei utilizar um estilingue, eu nunca... Precisa ser, nunca fiz uma defesa pessoal. Precisa ter uma certa especificação para fazer isso. Agora, para pregar o evangelho, queridos, precisa só fé e disposição. Porque a mensagem ela é simples, para que possa tanto qualquer um ser instrumento e portador da mensagem, quanto a mensagem é simples, para que possa alcançar a qualquer um, desde o mais letrado ao mais iletrado. Jesus, ele abrangeu tanto os obreiros, os mensageiros, com a mensagem simples, quanto ele abrangeu também aqueles que seriam alvos da mensagem, para que ninguém pudesse dizer: eu não ouvi porque eu não tinha inteligência, eu não entendi o evangelho. Não, o evangelho ele é simples, o evangelho ele é prático, para que todos nós possamos pregar e todos aqueles a quem nós formos possam ouvir e entender o teor da mensagem. Então preste atenção, eu não tenho como me desculpar de não pregar o evangelho. Eu não tenho como dizer: não, isso aí é só para os pastores, não, isso é só para quem é inteligente. Eu conversava, uma vez estava sendo difundido um vídeo aí nas redes sociais, e eu conversava com o diácono Hélio, porque a gente viu o vídeo junto, mostrava uma senhorinha num púlpito, pregando o evangelho. Aquela senhorinha, ela começou a pregar o evangelho, ela era analfabeta, queridos. E se você for olhar, muito do crescimento do evangelho do nosso país, vai falar Brasil e país, me enrolei aqui, do nosso país, muito do desenvolvimento, do crescimento do evangelho no nosso país, é devido a pessoas como essa senhorinha, que não tinha nenhum conhecimento teológico, não sabia ler, mas ela sabia que Jesus Cristo veio. Ela sabia que Ele era o Deus verdadeiro, prometido nas profecias. Ela sabia que Ele era aquele que tinha vencido a morte. Ela sabia que nele havia perdão de pecados, nele havia reconciliação, e ela colocou a fé dela de todo o coração nisso, e ela teve autoridade para pregar o evangelho, e pregou o evangelho para tantas pessoas que foram acreditando e recebendo fé, e confiando e recebendo aquela palavra também. E se nós olharmos a história do Brasil, queridos, é muito mais, tem a ver com a história dessa senhora que pregou o evangelho, do que com a história dos doutores, dos sábios, dos entendidos. Nada contra aqueles que estudam, mas o Brasil hoje vive mais fruto dessas pessoas, entre aspas, ignorantes, do que das pessoas que tinham grande inteligência, grande sabedoria e grande conhecimento. Então, a pergunta que fica para mim e para você é: será que ainda assim eu vou dar desculpas para não cumprir a missão? O texto ele mostra claramente para nós. A mensagem é simples, querido. Embora poderosa para transformar vidas, embora poderosa para transformar situações, embora poderosa para transformar situações, circunstâncias, mas a mensagem ela é simples, para que todos nós possamos divulgar, e todos aqueles a quem o Senhor nos enviar possam ouvir e entender. E aí, queridos, entra a continuidade do texto que diz:
Vão por todo mundo. Preguem o Evangelho a toda criatura. Não exclua ninguém. Pelo contrário, dê oportunidade a que todos ouçam. Não exclua ninguém. Não é para você pregar para as pessoas as quais são mais amigas suas, que você acha que são merecedoras do céu. Não. Vão e anunciem a toda criatura. Não excluam ninguém. E aqui ele fala uma coisa que é importante, que tem a ver com aquilo que eu falava no início. Versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Diga amém. Amém. Mas ele faz uma segunda afirmação. Quem, porém, não crer, será condenado. E aqui mostra aquilo que eu falava no início. Não existem mais respostas. Quando se fala de Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, só existem essas duas opções. Só existem esses dois caminhos. Só existem essas duas saídas. Ou eu ouço o Evangelho e creio, e me entrego de todo o coração, e aceito a palavra, e aceito que Jesus é o Senhor. Muitas vezes, como é o meu caso, não sei se é o seu, muitas vezes ao ouvir o Evangelho para receber a Jesus, a gente tem que deixar os outros deuses de lado. Tem que abandonar Maria, tem que abandonar a idolatria, tem que abandonar os orixás, tem que abandonar a astrologia, tem que abandonar essas coisas todas para abraçar a Jesus. Amém. Obrigado pelos poucos amém. Não tem como avançar para abraçar a Jesus sem deixar essas coisas para trás. Então, quando eu ouço o Evangelho, é uma oportunidade que eu tenho de mudança de vida. É uma oportunidade que eu tenho de salvação, de transformação, de libertação, de milagre, de vitória para mim. Então, a mensagem do Evangelho, ela produz fé em mim, que me leva a abraçar a Cristo, que me leva a abraçar as promessas de Deus, que me leva a abraçar a salvação, que me leva a abraçar a reconciliação com Cristo. Mas não se iluda, querido. Infelizmente, essa não é a única resposta. Jesus deixou bem claro. Quem crer vai ser salvo. Quem crer vai experimentar das bênçãos. Quem crer vai experimentar da vitória. Quem crer vai vencer o mundo, vai vencer o diabo, vai vencer a carne. Quem crer um dia vai passar dessa terra, vai fechar os olhos aqui, mas vai ter a salvação em Cristo, vai passar a eternidade com Cristo. Quem crer, ainda que não morra, mas Jesus vem quando vier buscar a sua igreja. Quem crer vai ser elevado aos céus com Ele. Mas e quem não crer? Só tem essas duas reações, queridos. E por isso eu fiz questão de ler lá Hebreus capítulo 3. Quando eu ouço o Evangelho e digo amém, quando eu ouço o Evangelho e aceito a mensagem de Deus para mim, quando eu ouço o Evangelho e aceito o que Deus tem para a minha vida, isso gera no meu coração fé. Como eu falei, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço, o meu coração se enche de fé, o coração se enche de esperança. No texto de Marcos diz que eles saíram por lá depois anunciando o Evangelho com alegria. Quando eu ouço o Evangelho, eu me encho de alegria. Amém. Mas quando eu ouço o Evangelho e não recebo ele, quando eu ouço o Evangelho e rejeito a mensagem, o meu coração ele endurece. Quando eu ouço o Evangelho e resisto à mensagem, se eu aceitando a mensagem gera fé no meu coração, se eu rejeitar a mensagem, o que gera? Pode falar, meu irmão, é isso mesmo, é incredulidade. Quanto mais eu rejeito a mensagem de Deus, mais o meu coração endurece. Quanto mais eu rejeito a mensagem de Deus, mais o meu coração vai se afastando da fé até eu chegar ao ponto de eu me tornar incrédulo.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com Faraó. Ele foi vendo os sinais, ele foi vendo as maravilhas, ele foi vendo as pragas que Deus foi fazendo no Egito. E se você for ler lá de Êxodo, no meio das pragas, ali no início do livro, ele vai dizendo que cada praga que Deus enviava, o Faraó endurecia o seu próprio coração. Então perceba que aqui só tem essas duas reações, querido. Ou eu recebo a palavra e creio, me encho de fé, de esperança, de alegria, ou eu resisto e vou endurecendo o meu coração cada vez mais. Ou eu resisto e vou sendo tomado pela incredulidade. Não tem como ter um encontro com Cristo e ficar isento. Como disse certa vez um irmão, encontrar-se com Cristo é como você ser atropelado por um ônibus. Não tem como você ficar da mesma forma. Você é alterado de alguma forma. Ter um encontro com Cristo, querido, ou vai gerar fé, ou vai gerar dureza de coração. É por isso que nós temos visto hoje, no meio das igrejas, estou falando lá de fora não, tá? No meio das igrejas, muitas pessoas sem fé, querido. Por quê? Porque a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é ensinada, mas ela senta no banco da cadeira, mas fica, eu não acredito nisso, não é bem assim, não, isso aí era para aquele tempo lá, hoje já não é mais assim, como se Deus tivesse mudado, né? Então, começa a rebater e a resistir à pregação da palavra, dentro das igrejas, e ao invés de ter gerado fé no coração das pessoas, está gerando o quê, querido? Incredulidade por causa da dureza de coração de resistir à palavra. É por isso que lá em Hebreus, o autor, ele cita 2 vezes no versículo, hoje, não é amanhã, não é depois não, mas é hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, não endureçam o coração de vocês, mas creiam, mas aceitem, creiam que Deus tem o melhor para as suas vidas. Se esse é o caminho que Deus está apontando, não resista, não endureça o coração, mas creia, aceite, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger por meio desse caminho e vai fazer com que você chegue num lugar bom, meu irmão. Então nessa noite, qual é o caminho que eu vou escolher? Vou escolher o caminho de ouvir a voz de Deus e crer nele? Ouvir a palavra de Deus e aceitar que essa é a direção para a minha vida? Se Deus está me confrontando com algum pecado, ao invés de eu ficar lutando com Deus, eu vou me arrepender. Que foi o texto de Lucas. Preguem o arrependimento, preguem a remissão de pecados. Eu vou ficar resistindo. Ah não, isso não é pecado não. Ah não, isso é porque o pastor está dizendo. Ah não, isso é religiosidade. Enquanto a gente fica nesse combate, a gente não cresce. Enquanto a gente fica nesse combate, o nosso coração se endurece cada vez mais. E quanto mais nosso coração se endurece, mais a gente resiste. Então hoje é uma noite da gente parar esse ciclo de incredulidade e endurecimento de coração, mudar isso pelo poder da palavra, para um ciclo de fé, de esperança e de milagres em nossas vidas. Amém, meu irmão? Para eu terminar, fazendo uma compilação aqui, quando nós vamos para o livro de Mateus agora, capítulo de número 28, ele fala a mesma coisa a partir do versículo 18. Jesus fala aos seus discípulos: é-me dado todo o poder e autoridade, nos céus e na terra. Aí Jesus muda aqui a palavra, de propósito, né? Marcos registra de uma forma de propósito, e Mateus registra uma outra forma de propósito também. Ele diz: ide e façam discípulos. Marcos, ele trata de uma questão do anúncio para todos. Mateus, ele já trata de algo para aqueles que aceitam. Vão e façam discípulos. E qual é o objetivo de se fazer discípulos?
O objetivo de fazer discípulos é você torná-los semelhante ao mestre. Não é isso? Amém. Os discípulos, eles são ensinados para que eles possam se tornar um dia mestres. Mas só que nós somos chamados a fazer discípulos não para tornar pessoas semelhantes a nós. Nós somos chamados a fazer discípulos para torná-las semelhantes ao mestre, que é o Senhor Jesus. Ele é o mestre por excelência. Então, preste atenção no sistema que Jesus ensinou. Vão por todo mundo e preguem. Aqueles que reagirem com fé, discipulem, ensinem, para que eles se tornem dia a dia semelhantes a Cristo. Esse trabalho é rápido? É de uma hora para outra? Se tornar semelhante a Cristo é uma caminhada para a vida inteira, queridos. Não é algo que você começa hoje, amanhã já acaba. Muitos antigamente diziam, né? Ainda hoje dizem, que tinha essa ideia de que obra na igreja nunca acabava, né? Aí tinha um jargão, a pessoa estava trabalhando, nunca resolvia, parece obra de igreja, nunca resolve isso. Mas a verdade é que a obra da igreja não é a alvenaria, a obra da igreja é a transformação de Jesus pelo poder do Espírito da palavra em mim. Essa é a obra da igreja. E essa é uma obra que vai permanecer para sempre, querido. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos sendo aperfeiçoados. Enquanto estivermos nessa terra, Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas. Enquanto estivermos nessa terra, o poder do Espírito Santo vai estar nos renovando, nos transformando e nos levando cada vez mais à semelhança de Cristo. Amém, meu irmão? É por isso que o apóstolo Paulo, já na sua caminhada, ele diz: ainda não alcancei a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que não havia alcançado, mas ele não desistiu. Eu queria trazer essa palavra também para nós, querido, porque nós já fomos alcançados pela palavra, mas talvez você olhe para a sua vida: eu não sou tão santo quanto eu gostaria. Meu irmão, você está bem-vindo ao Evangelho. Eu também não sou tão santo quanto eu gostaria que fosse. Eu queria ter mais a sabedoria de Jesus, eu queria tomar mais decisões certas, mas às vezes eu tomo decisões erradas. Vou parar? Vou desistir? Porque eu entendo que ser semelhante a Cristo, eu estou sendo discipulado dia a dia. Sendo discipulado dia a dia, Ele está me ensinando dia a dia, Ele está me aperfeiçoando dia a dia. Tem coisas que Ele me ensina que eu aprendo fácil, mas tem coisas que Ele me ensina que eu até aprendo fácil, mas eu não consigo praticar fácil. Eu ainda preciso lutar um pouco mais, eu ainda preciso de um pouco mais de graça, eu ainda preciso de um pouco mais do poder de Deus, da vida de Deus, da graça de Deus sobre a minha vida para conseguir viver aquilo. Então eu não desisto, meu irmão, mas eu continuo prosseguindo para o alvo pelo qual Ele me chamou. Então nessa noite, talvez você esteja como eu. Eu ainda não sou perfeito, eu ainda não consegui fazer as coisas do jeito que eu queria fazer, eu ainda tenho muitas lutas e muitos embates dentro de mim. Sim, meu irmão, mas ainda assim não desista, ainda assim não resista à palavra de Deus, ainda assim não endureça o seu coração, não ache que a sua caminhada acabou. Não, pelo contrário, a sua caminhada continua de pé, Deus continua agindo na sua vida, Deus continua cuidando de você, Deus continua falando contigo, meu irmão. Eu amo o texto de Provérbios que diz: a vida do justo, ela é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ainda não chegou a ser dia perfeito na minha vida, ainda não chegou a ser dia perfeito na sua vida, mas encoraje seu irmão e diga para ele: mas eu já vejo o brilho de Jesus em você. Eu já vejo o brilho de Jesus na sua vida. A luz do Evangelho já está brilhando em você. A glória do Senhor já está resplandecendo na sua vida. Vai resplandecer ainda mais, vai brilhar ainda mais, vai iluminar ainda mais. Mas uma luz no meio das trevas, ela ilumina bastante. Então continue iluminando no meio desse mundo, meu irmão, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Diga amém, diga aleluia. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então nessa hora, fica uma pergunta: vou escolher qual caminho? O caminho da bênção?
o caminho da salvação, o caminho da vitória de Jesus para a minha vida, o caminho da fé, que Deus pode me usar. Como o pastor Roberto pregou hoje pela manhã, o caminho da fé, de que Deus me deu um talento para falar do amor dele. Ou eu vou escolher o caminho da dureza de coração, da resistência, o caminho de que não tem nada a ver essa palavra. Hoje é um culto de missões, querido. Eu queria que nós olhássemos não só para a vida do pastor Isaquiel, do pastor Luke, que estão lá, um no Peru e outro na Nigéria, mas eu queria que nós olhássemos para a missão que Deus tem com cada um de nós. Estamos nessa missão, cumprindo a missão? Será que estávamos dando desculpas para não cumprir a missão, dizendo, é muito difícil, é só para quem é especial, é só para quem é superdotado, é só para... Não. A missão é para todos nós. Porque a mensagem ela é simples, para que todos possam anunciar. E a mensagem ela é simples, para que todos possam receber. Então, nessa hora, se coloque de pé. Quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós. Mas eu queria perguntar nessa noite, tem alguém que está aqui conosco, nos visitando, e você ouviu essa mensagem, ouviu que Jesus é o Senhor, ouviu que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ouviu que nele há arrependimento e perdão de pecados, e você quer entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão, eu quero orar por você. Você que está aqui nos visitando hoje, quer entregar a sua vida a Jesus. Ou você que está nos visitando, está afastado dos caminhos do Senhor e sabe que precisa se reconciliar. Eu não vou explicar muito, porque se você está afastado, você sabe que precisa. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar essa noite, quer reatar o seu compromisso com Ele, levante sua mão. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou quer reatar, tem uma irmã aqui, vem aqui à frente. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Aleluia. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer se reconciliar com Deus? Quer confirmar o seu compromisso com Ele? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero orar ainda por nós, Deus. Cada um de nós aqui tem uma missão da parte do Senhor. O Senhor nos mostra na Tua palavra que a missão que o Pai deu ao Senhor Jesus, Ele a cumpriu à risca. Ele a cumpriu até o fim, até as últimas consequências. E eu te peço, Pai, a cada um de nós, dá-nos graça, Senhor, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Dá-nos graça, Pai, a nós, como igreja da pós-modernidade. Dá-nos graça para cumprir a missão que o Senhor confiou a nós como igreja desse tempo. Você entende, meu irmão, que Deus poderia fazer você nascer em qualquer época da história humana, mas Ele, por um propósito, te fez ser a igreja desse tempo? Ele tem uma missão conosco nesse tempo. É um tempo difícil, mas Deus conta com a gente nesse tempo para fazer a missão, para fazer a sua obra. Então, Pai, dá-nos coragem, dá-nos fé. Não nos deixe sermos tomados pela incredulidade ou dureza de coração, não, Pai. Nessa hora nós queremos dizer que nós abrimos o nosso coração, Pai, para a mensagem do Evangelho. Abrimos o nosso coração para a vontade do Senhor Jesus nas nossas vidas. Cumpra-se em nós o Teu querer, Senhor, e que através de nós o Senhor coloque poder nas nossas palavras, para que as pessoas possam ouvir e aceitar a mensagem do Evangelho através de nós. Coloque poder nas nossas mãos, ó Deus, para, como diz o texto, os sinais que o Senhor prometeu possam se cumprir. Dá-nos graça, Senhor querido, para passarmos pelo processo do discipulado, discipularmos outros, ó Deus,
para que a igreja e a geração da igreja possa permanecer quando nós partirmos dessa terra, que a igreja continue, porque vamos deixar discípulos para a glória do nome do Senhor, preparados também para a próxima geração. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas, entregando nossos corações, entregando tudo nas Tuas mãos e já te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor.